A paz do Senhor Jesus. É muito útil conhecer a estrutura de um livro e como ele está organizado, especialmente com um livro longo e importante como a Bíblia. Ter uma ideia geral de como a Bíblia está estruturada pode ajudá-lo a se orientar e evitar que você se sinta perdido. Uma vez que você tenha uma ideia geral das principais divisões e período de tempo da Bíblia, você terá uma melhor base para começar a entender sua mensagem. Eu sou Sergiano Reis e este é o tema de nossa quarta lição sobre a supremacia das Escrituras. Já deixe seu like no vídeo, pois vamos ter uma aula super edificante e interessante. Inicialmente, se você abrir o índice em sua Bíblia, você notará que a Bíblia contém 66 livros individuais. 39 desses livros são os chamados livros do Antigo Testamento, e 27 são os livros do Novo Testamento. Enquanto a Bíblia conta uma única metanarrativa sobre a salvação da humanidade pelo Deus Trino, esta história é contada ao longo de um período de 1.600 anos através das lentes de 40 autores diferentes que foram inspirados por Deus. Grandes estudiosos da teologia bíblica já ressaltaram que a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia está sob o aspecto da pessoa de Jesus Cristo, que declarou ser o tema unificador da Bíblia. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo. Como bem apontou o mestre pastor Antônio Gilberto, temos na estruturação da Bíblia um de seus grandes milagres. São diversos escritores pertencentes às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina, Deus. Canonicidade da Bíblia. A palavra cânon vem da palavra grega kanon, que basicamente significa junco ou cana. Mais tarde, assumiu o significado de regra ou padrão, uma vez que uma cana dura era usada para medir. Este foi o significado da palavra quando Paulo diz em Gálatas 6, versículo 16: "E todos quanto andarem de acordo com esta regra, isto é, cânon, paz esteja com eles e misericórdia." O cânon aqui se refere às regras de fé que Paulo estabeleceu, ou seja, justificação pela fé somente. E novamente em Filipenses capítulo 3, versículo 16, andemos pela mesma regra, cânon, pensemos na mesma coisa. Historicamente, a palavra cânon é usada para se referir a uma lista de livros que são reconhecidos pelos crentes como inspirados por Deus. Observe a sutil diferença entre esta definição e a errônea, que é uma lista de livros oficialmente declarados inspirados por Deus. A igreja não declarou a inspiração de nenhum livro, ela simplesmente reconheceu a inspiração disso. A Bíblia é uma coleção de livros autorizados, ao invés de uma coleção oficial de livros. Em 364 d.C., o Concílio de Laodiceia ordenou que somente os livros canônicos deveriam ser lidos na igreja, ou seja, os livros do Antigo e do Novo Testamento. O Concílio não carimbou ou imprimiu em qualquer um dos seus livros para dizer: "A igreja declara que o livro é inspirado." A inspiração foi reconhecida e os livros considerados canônicos. A palavra cânon é, portanto, usada pela igreja para denotar o padrão divinamente autorizado, ao qual tudo está sujeito e pelo qual tudo deve ser testado. Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento vem do grego diatek, que significa, primeiro, aliança ou concerto, e segundo, testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após sua morte. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22, versículo 20. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas concerto. O duplo sentido do termo grego nos mostra que a morte do testador, Cristo, ratificou ou selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas, por Tertuliano e Orígenes. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto, Aliança, que veio pela lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais. Na segunda divisão principal, o Novo Testamento, temos o Novo Concerto, que veio pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com seu próprio sangue. É, pois, um concerto superior. O Antigo Testamento tem 39 livros,
e foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que o foram em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia, profecia. O grupo ou classe poesia também é conhecido por devocional. A classificação dos livros do Antigo Testamento, por assunto, vem da versão Septuaginta, através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos livros, o que para o leitor menos avisado dá lugar a não pouca confusão, quando procura agrupar os assuntos cronologicamente. Na Bíblia hebraica, que é nosso Antigo Testamento, a divisão dos livros é bem diferente. O Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, chamado koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: biografia, história, epístolas, profecia. O terceiro grupo é também chamado doutrina. Os livros do Novo Testamento também não estão situados em ordem cronológica, pelas mesmas razões expostas ao tratarmos do Antigo Testamento. Algumas particularidades da Bíblia. Antes, ela não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita de 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Nathan, o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O tema central da Bíblia. Embora composta de livros de diversos tamanhos e estilos literários, a Bíblia traz uma só narrativa, que pode ser simplificada na seguinte sequência: criação, queda, redenção e consumação. Criação. Deus criou todas as coisas perfeitas. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Queda. Os seres humanos, incluindo eu e você, se rebelaram contra Deus e trouxeram o pecado e a decadência ao mundo. Gênesis capítulo 3. Redenção. Deus traz salvação ao homem pecador por meio de Cristo. Consumação. Quando Jesus, nosso Senhor, voltar, restaurará definitivamente todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Chegamos ao fim de mais um estudo. Antes de sair, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal caso ainda não seja. Isso vai abençoar demais nosso trabalho, nosso ministério. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.